Pronto, a gente está aqui com mais uma aula. Dessa vez, a gente está com uma sugestão dada pelo Luiz sobre o que que é o PUE Eternos, né? O que que é esse complexo dentro da psicologia. E é interessante notar que esse complexo ele está presente de forma endêmica no nosso tempo. Vocês, ao estiverem assistindo essa aula aí no YouTube, vão chegar a essa conclusão facilmente, tá? Peço perdão de antemão aí que eu estou doente. Tô quase no final ou no meio de uma gripe, né? Que a minha filha acabou passando para nós aqui da família. E é uma gripezinha chata, né? Então, se você não está no grupo do WhatsApp ainda, está na descrição do vídeo aí no YouTube, beleza? Esse vídeo está entrando no ar. E para você que não fez a sua contribuição mensal, essa é a hora, porque há esforço de vontade da minha parte de estar aqui, de pagar o aplicativo para deixar gravado e postar no YouTube. Então, o mínimo que vocês poderiam fazer é pesar um pouco a consciência para poder, de alguma forma, contribuir mensalmente para isso estar rolando toda semana, beleza? Então, todo domingo às 7h30, com um horário novo, né? A gente está aqui. Então, vamos lá. Falando sobre o que é o Poo Eterno, né? Poo Eterno, para começo de conversa, ele se traduz da seguinte forma: eterno jovem, né? Eterna criança, se vocês preferirem. E o Poo Eterno é um complexo emplacado pelo Carl Jung, tá? Carl Jung que nomeou esse fenômeno do adulto que não aceita a vida adulta, não aceita responsabilidades, não aceita compromissos, não aceita a vida adulta como ela é, né? Então, existem pessoas que realmente são assim, que, como diz Machado de Assis, Na Mão e a Luva, que é um romance do Machado de Assis, ele diz o seguinte: há sujeitos que chegam aos 50 anos sem nunca ter saído dos 15. Essa é uma frase que está lá. Eu estou parafraseando por óbvio, né? Porque eu não me lembro exatamente a frase. Tem tempo que eu li essa frase lá no livro da Mão e a Luva do Machado. E ela explica muito bem o que a gente vai explicar aqui sobre o que é o Poo Eternos, tá? O Poo Eternos, ele sobretudo tem um diferencial dos outros tipos de imaturidades. Muitas pessoas vão falar assim, não, mas eu acho que eu sou Poo Eternos, eu sou muito imaturo. Calma aí, né? Não é uma coisa do tipo assim, autodiagnóstico, né? Qualquer um pode ser Poo Eternos, não é uma coisa assim, altamente subjetivo, né? Onde qualquer um pode se declarar, né? Por aí. Vocês vão ver que conforme eu vou explicando o que que é o Pooer, vocês vão se identificar com muitos aspectos. E não é porque vocês estão se identificando que automaticamente vocês são poeternos, tá? Deixando claro isso, beleza? Então vamos lá. Sabendo disso, que o Poeternos ele tem essa definição, que ele foi cunhado pelo Carl Jung. Von Franz, né, a escritora e psicanalista Marie Louise von Franz, que é uma pupila francesa, ao que tudo indica, acho que ela é francesa, porque pelo nome, né? Só pode ser francesa. Uma francesa que é pupila fiel do Carl Jung. Ela escreveu um livro de extrema importância para vocês compreenderem o que que é o Poo Eternos, tá? E dentro desse livro, que está aqui em minhas mãos, é um livro de aproximadamente 300 páginas, 250, tá? Dentro desse livro, a gente pode encontrar, né? Aqui, ó, vou ler o subtítulo, tá? Para vocês que não leram aqui, ó. A luta do adulto contra o paraíso na infância, Pue Eternos, né? Marie-Louise von Franz. É, para vocês que vão se deparar com esse tipo de livro, é interessante notar que ela faz uma análise de um livro muito famoso chamado O Pequeno Príncipe. Algumas pessoas até me perguntaram lá no Instagram, Cláudio, por que que você é contra o Pequeno Príncipe? Por que que você disse que não daria para suas filhas lerem? Bom, principalmente eu recomendo que vocês não deem esse livro nocivo sequer para seu cachorro, beleza? Muito menos para o seu filho, menino, tá? Porque é um livro que destrói o imaginário do seu filho de forma que ele fique cada vez mais frouxo, né? Não reconheça nenhum tipo de heroísmo, não
possa, de alguma forma, buscar algum tipo de virtude. Então, assim, o Pooh Eternos, ele é compreendido, vamos falar já do Pequeno Príncipe, mas vale a pena falar o seguinte: o Pooh Eternos, ele é de forma compreendida, de forma popular, como a síndrome do Peter Pan, né? A pessoa que não quer amadurecer. Quem conhece o desenho, acho que é da Disney, né? Que havia muitos anos atrás, do Peter Pan, né? Aquele garoto que fala assim, ah, não quero crescer, tudo mais, né? Pois bem, O Pequeno Príncipe é exatamente isso. É a história de um menino que não quer crescer. É a história de um menino que, em vários momentos, quando começa a crescer, ele prefere, ser abocanhado, prefere ter uma mãe devoradora. E o próprio escritor, se vocês analisarem bem, e a própria Von Franz vai falar isso aqui no livro, ele teve uma vida assim com a mãe. Uma mãe devoradora geralmente geram, fabricam com muita facilidade filhos eternos. Tá? O que que é uma mãe devoradora? É uma mãe que castra, é uma mãe que não dá autonomia para o filho, que não desenvolve e incentiva a autonomia do filho. É a mãe que fala assim: não, 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 não vai para tal local, porque senão você vai morrer. Ou porque, você não está com má companhia, né? Você não vai andar com essa má companhia. Mas e aí você não tem uma certa liberdade, né? Pessoas que têm uma mãe devoradora, né? Não tem, o filho não tem uma certa liberdade, ele não se sente livre, né? E com muita privacidade. Ele não tem o quarto dele, o momento de brincadeira com os colegas sem ser vigiado, sem ser automaticamente é, es- com essa mãe presente na mentalidade dele que estou sendo, né, vigiado do que eu estou fazendo, e tudo mais. Então, é uma mãe que absolutamente a gente pode enquadrar também, que cabe ao que eu vou dizer aqui, né, como uma mãe narcisa. Já vou ler o chat, tá? Podem mandando coisa aí. O que é uma mãe narcisa? Tudo isso tem a ver, a gente está falando, né? Esses termos técnicos da psicologia, é, eles são muito interessantes, são muito importantes para a gente compreender. Uma mãe narcisa é uma mãe manipuladora, vamos poder botar nesses termos. Uma mãe manipuladora automaticamente é uma mãe que faz chantagens emocionais, que fica falando aquela velha frase: ah, você não vai fazer isso, só vai dar valor quando perder sua mãe. Ah, mas você, sei lá o que, não vai, sei lá, sair com os colegas, ou você não vai sair com essa menina, você não vai, não sei, pode ser qualquer coisa. E aí é recomendado, preste atenção nisso, vocês assistirem um vídeo que está no YouTube. Não sei em que tempo vocês estão assistindo essa aula. As pessoas aqui ao vivo, no momento que eu estou fazendo em maio de 2025, elas podem botar no YouTube assim: O Cordão. Vejam o vídeo de 2 e 3 minutos, é o desenho animado, né? Mostrando como é que é uma relação do filho com a mãe. Uma mãe devoradora, uma mãe narcisa. O vídeo já começa, né, com um filho nascendo, e ao o médico tentar cortar o cordão umbilical, o que que a mãe faz? Não, 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 não corte. E aí ficou assim, iniciou a vida do Puer, né? Iniciou a vida da relação da mãe com o Puer Eternos. E aí, no final do vídeo, né, explicando mais ou menos o que, que é uma mãe narcisa, né, o que, que é essa mãe devoradora, ela também demonstra que, assim, olha, no final das contas, a mãe morre e o filho fica altamente dependente de forma psicológica, emocional dessa mãe devoradora. Então, o Pur, ele é alguém que aceita essa manipulação da mãe, é alguém que tem uma relação quase edipiana com a mãe, é alguém que, assim, trata como se fosse a mãe como se fosse um sagrado, né? Uma coisa absolutamente que não pode ser discordada, né? Tudo que a mãe fala tá certo, ele não enfrenta a mãe, ele prefere, antes de tudo, a paz. E aí ele vai cada vez mais, esse filho, né, com essa mãe devoradora, ou se preferirem o termo mãe narcisa, vai se deixando ser manipulado e prostituindo a sua personalidade em troca de uma pretensa paz. Então, a relação do Pooh Eternos, né, com aquela literatura do Pequeno Príncipe é primordial. Porque o Pequeno Príncipe, a todo momento vocês vão ver
que dão indícios analíticos, né, que da qual a própria Von Franz vai falar, de que quando ele está começando a voar, né, bater as asas sozinhos, ele prefere ser antes castrado, cortar as asas. Tem umas análises muito interessantes no livro, né? Ele inclusive, lá inclusive a Von Franz vai analisar é, formas que aparecem dentro do livro do Pequeno Príncipe, né? Aparecem esses cordeirinhos aqui, né? Estão presentes lá na literatura, né, do Pequeno Príncipe, e ela analisa que, olha, na terceira vez ele fez mais um desenho, né, sei que é o que é um cordeiro, um carneiro, né, e quando foi pedido pro Pequeno Príncipe desenhar de novo, ele desenha uma caixa fechada, né, na qual ela analisa que essa caixa a potencialidade castradora, né, de desistir no meio do caminho, típico do Puer. O Puer não tem muita paciência, o Puer é alguém que prefere antes se fechar do que se abrir. O Puer é o tipo de pessoa na qual não quer amadurecer e, sobretudo, não quer ter responsabilidades. Com isso, ele não se trava com ninguém, ele não se deixa, de modo paradoxal, se amarrar com alguém. Por isso que os relacionamentos de amizade, de namoro, afeto, o que vocês quiserem, né? Ele, com o Pur é sempre algo muito volátil. Ele não se deixa aprender com os outros porque já é preso com a mãe. Você entende? Deixa eu ler aqui o chat. Esse tipo de mãe age como se fosse uma esposa. Tem mãe que prefere que o filho morra ao invés de arranjar uma esposa. Infelizmente, isso é endêmico, como eu disse, né, Luiz? É endêmico, no mundo inteiro. Tem um monte de mães que são assim. E é É, estamos vivendo nesse momento endêmico, de forma muito velada, porque você não vai ver na vida privada pessoas dizendo automaticamente assim, não, minha mãe é castradora, né? A minha mãe é uma mãe devoradora, a minha mãe é uma mãe narcisa, né? Você não vai ver isso, você vai ver um filho automaticamente impotente, incapacitado, se sentindo sempre acuado, refém dessa mãe devoradora. Tá? Então, nenhuma criança vai dizer para você, ah, minha mãe é devoradora, minha mãe é sei lá o quê. E automaticamente, se uma criança diz isso, né? Lembrando que a gente está analisando ainda a vida de uma infância para que seja respaldada numa vida adulta. Então, o puer só é puer porque ele aceitou desde pequeno esse tipo de atitude da mãe sem nenhuma revolta, sem nenhuma inconformação. Então, ele vai aceitando isso desde bebê, porque é evidente que bebê, né, não tem nenhuma autonomia. Depois, numa fase de criança, ele vai aceitando. Ele até gosta dessa dependência emocional da mãe. Depois, na fase de pré-adolescente, ele vai aceitando isso também. Na adolescência, aí vem vida adulta. Então, todas essas fases, ele podia combater de alguma forma, principalmente na parte de criança para adiante. Ele poderia falar assim: não, isso aqui que minha mãe está fazendo, eu não estou gostando, né? Ela não me deixa brincar com os coleguinhas, não me deixa ter minha própria liberdade, todo momento eu tô sendo vigiado, né? Eu já peguei casos que assim é evidente, que a gente vê que o filho sequer tem privacidade para fazer o número dois. A mãe fica vigiando, a mãe fica, né, pretensamente ajudando, entre aspas, né, o filho a fazer cocô porque tem dificuldade. E aí, assim, a fase anal na qual Freud fala fica retida, fica uma coisa não desenvolvida. Mais tarde isso tem a ficar mal resolvido na vida adulta também, né? Em termos desse que eu estou falando, todos vocês sabem que o Freud fala que tem três fases, né, no desenvolvimento humano, né, que é a fase, explicando rapidamente para quem não sabe, né, que é a fase oral, onde a criança não para de botar, né, tudo na boca, ela coloca na boca, né, acho que você já conhece criança assim. A fase fálica, né, que é quando descobre o pinto, né? Ou quando descobre lá que tem uma pepequinha, né? E é depois a fase anal, né? Descobre que o ânus existe, né? E que solta coisas lá e tudo mais, fica lá cutucando, fala, nossa, eu faço cocô, né?
E aí tem o desfraude depois disso, né? Que toda criança tem que passar pelo desfraude para ter uma certa consciência de que quer fazer xixi, quer fazer cocô, ela toma uma certa noção, né? Muito mais desenvolvida do que é o xixi, o que é o cocô, aonde é que sai o xixi e o cocô, entendeu? Essas fases elas têm que ser desenvolvidas, mas quando elas se desenvolvem fora da autonomia, preste atenção nisso que eu tô falando, fora da autonomia humana, altruísta do própria pessoa, com alguém toda hora tentando impor alguma coisa, né, ou repreendendo alguma coisa, na fase anal, na fase oral, na fase fálica, né? Por exemplo, eu estava lendo um livro aqui, que eu vou mostrar esse livro no final, tá? Depois dessa recomendação de livro, tem outra recomendação. Eu estava lendo um livro aqui, na qual a pessoa, ela estava sendo repreendida porque estava brincando com o primo de forma sexual, né? Um menininho de 9 anos, brincando de forma sexual. E a mãe sabe fazer o quê? Quando o filho foi pego fazendo, sei lá, sodomia, né? Atos, né, de sodomia, né? Homossexuais com o primo. Que é tipo de muita criança, né? Porque criança é um bicho sem filtro moral, né? Então, enfim, 9 anos até que tá bem desenvolvido, mas enfim, não entrando nesse método. O que que a mãe fez? Trancou ele dentro do banheiro, né? Trancou ele no banheiro. Então, assim, ele tá conhecendo a fase anal, né? Filho, trancou ele dentro do banheiro e falou assim: Deus destruiu uma cidade inteira por causa da sodomia. Não podemos deixar isso acontecer com o nosso filho e tudo mais. E aí deu vários tabefes nele, deu várias cintadas nele e colocou ele dentro do banheiro. Bom, esse tipo de repreensão mais gera e influencia a sodomia, em vez de repreender e acuar, né? Então, o que, que vai acontecer? É o que aconteceu aqui nesse livro. É uma pessoa adulta que está com uma criança interior que não foi desenvolvida, essa fase anal, né? E de alguma forma, por essa repreensão totalmente rigorosa da mãe, ele ainda tem mais vontade ainda de fazer aquilo, por ser repreendido, entendeu? Então aqui eu não estou justificando, estou apenas explicando, beleza? Explicando o que aconteceu. Não estou justificando dizendo assim, o que que a mãe deveria ter feito? A mãe deveria aceitar o filho dar o cu para todo mundo. Não estou falando isso. Falando bom português, né? Não, tem que ter filho, tem que dar o cu livre, né? Não tem que ter preconceito. Não tô falando essa baboseira, tô falando o seguinte, olha, o modo como ela, né, repreendeu está absolutamente errado. É claro que nenhum pai e mãe vai ficar feliz falando, nossa, meu filho está desenvolvendo a sexualidade com 9 anos. Nenhum pai e mãe vai ficar assim, bacana. Ele comeu mulher com 9 anos. Bacana. Ele deu a bunda para alguém com 9 anos. Não é legal. Entendeu? Nenhum pai e mãe vai ficar assim, uma idade muito apropriada, né? A pessoa sequer desenvolveu com essa idade, né? Um menino, o esperma, né? Se ele se masturbar, por exemplo, não sai nada. Né? Isso acontece mais ou menos com 9, 10 anos. A pessoa não sequer desenvolver o sêmen, né? Porque não é a hora apropriada para procriar, entendeu? Então, assim, a gente não tá nem falando de. Eu tenho que explicar esse óbvio, porque tem chimpanzé assistindo aí, né? Tem gente com inteligência de orangotango, né? Assistindo e fica, ai, preconceituoso contra homossexuais, ai, preconceituoso. Eu não tô sendo, né? Não tô fazendo uma justificativa moral do porquê está errado dessa mãe, beleza? Sejamos francos. Meu pai e mãe gostaria de passar por isso, tá? Independente da sexualidade. Então, vamos lá. Continuando para não perder o fio da meada. Peraí que teve mais perguntas aqui no chat. O Pooh, ele possui um ódio à vida adulta? Sim. De certa forma, sim, tá? Isso pode ser algo patológico? Evidente, evidente. Vamos explicar mais sobre isso, tá? Acabou de falar da realidade brasileira dos pais. A Thalita falou aqui, realidade mesmo. Não adianta repreender sem explicar o porquê das coisas. Muitas vezes, assim, olha, você... Thalita, ótima observação, tá? Porque isso me dá a oportunidade de falar o seguinte: nem tudo a gente precisa explicar. Né? É evidente que algumas coisas a gente não precisa explicar para os filhos. E há coisas que são, sim, imprescindíveis para explicar o porquê. Beleza? Então, muitas vezes, você vai ver que a criança ela chega na fase do porquê. Né? Sei lá, você fala assim.
né, pro seu filho. Ah, a gente vai numa festa de colegas, né? Isso aconteceu com um colega meu, né? Que é pai, né? Ele tava explicando que o filho entrou na fase do porquê, que tudo pergunta o porquê. Ah, ele falou, o filho perguntou, onde é que a gente tá aí, né? A gente tá indo numa festa com os colegas lá que vai ter lá da gente. Aí ele perguntou, por que que você veio lá na festa? É porque são nossos amigos, aí o pai respondeu. Aí o filho perguntou, por que que são seus amigos? É porque as pessoas fazem amizade, né, meu filho? E por que que as pessoas fazem amizade? É porque seres humanos são seres sociais. E por que que é a socialidade, entendeu? E tanto falar da pergunta do porquê, aí o pai respondeu assim, né? Ah, porque o céu é azul. Aí o filho olhou assim. Ah, tá. E parou de fazer o porquê, né? Então, assim, tem certas coisas que não vale a pena a gente ficar explicando o porquê das coisas para os nossos filhos. Tem certas coisas que fala assim, olha, porque eu tô mandando, é por isso que você vai fazer, né? Entendeu? E por incrível que pareça, criança é um bicho absolutamente obediente, desde que você não enche a porra do saco dele e fique falando não pra qualquer coisa. Então pare de ficar repreendendo qualquer merda. Brasileiro adora, né? Brasileiro que tá no top 5 no mundo que mais sofre ansiedade, adora ficar com preocupações excessivas de saúde, de bater a cabeça. Ah, a criança pode bater a cabeça, sangrar, ah, bater a boca e morrer. Então, assim, a gente tá num momento que as crianças elas não brincam na chuva porque tem medo de tomar tombo. A gente tá num momento onde as crianças vão pro parquinho e tá sempre do lado dos pais porque não pode desenvolver autonomia sozinho, porque o pai e mãe tem medo de bater a boca, sangrar, morrer. Então, bater, bater a boca e morrer, morte súbita, né? E vocês parem e analisam bem, pô, né? É uma preocupação excessiva. Né? A criança se machuca, rala joelho, ela tem que saber lidar com o perigo. É isso que muitos pais não aceitam. Que o filho saiba lidar com o perigo. Ah, ralou o joelho? Faz parte. Caiu de bicicleta? Faz parte. Bateu a boca, sangrou? Saiu um dente? Faz parte. Entendeu? Tudo trata com muita tragédia, porque tem essa ansiedade de que o filho não pode se machucar. Então, é uma sociedade que é hedonista, sobretudo, é uma sociedade que cultua o prazer, que evita a dor e busca o prazer sobre todas as coisas, entendeu? Isso vai gerando. Perdão, como eu disse, eu estou doente. E isso vai gerando, pessoal, uma sociedade doente mental, né? Então, assim, vamos entrar nesse mérito, tá? Daqui a pouco para falar sobre esse livro. Esse livro eu vou indicar aqui no final porque é um livro polêmico. A gente vai entrar em assuntos mais polêmicos que envolvem o Puer, tá? Então vamos lá. Deixa eu acabar de ler aqui, que tem mais gente mandando coisa. Ah, isso é um fenômeno que o senhor já falou, esse negócio de ficar fingir que a morte não existe. Pois é, né? Esse negócio, né? Olha, presta atenção. Quanto mais houver repreensão da consciência de que você vai morrer, mais você vai ficar neurótico, isso é evidente, tá? Então a gente precisa falar da morte hoje, que é uma coisa que é um tabu. Não sei se vocês repararam, tem muitas pessoas que não gostam de falar da morte, falam assim, não, não fala isso não, ai, vai trair coisa ruim pra minha vida. Então, são uma par de pessoas retardadas, infantilizadas, que preferem ficar nessa esquizofrenia de imortalidade, achando que não vai morrer nunca. Então, assim, são pessoas neuróticas mesmo, que não aguentam falar só a palavra morte, pensar que um dia vai ter um fim essa vida. São pessoas absolutamente materialistas e hedonistas mesmo, na prática. E tem uma parte de gente assim que se diz católica, que se diz cristã, que se diz protestante, congregado da igreja tal, que é, sei lá, espírita, que sei lá, umbandista, que pensa dessa forma é idiota, né, retardada, né. É evidente que um negócio desse não vai te deixar bem, né? Então, assim, o tabu da época do Freud era falar sobre sexo. Isso no século XIX. No nosso tempo, século XXI, é falar sobre morte. Um tabu, ó, pode falar isso não, né? Que ofende os ouvidinhos sensíveis, né? Então, vamos ficar atento a isso, né, pessoal? Sobre que existe possibilidades que a gente deve meditar sobre a morte e ser sadio. Medite sobre a morte do seu pai, da sua mãe, das pessoas que você ama, da sua esposa, do seu marido, tá? É, mas voltando ao eixo, não que o que a gente esteja dizendo aqui não tenha nada a ver, tá? Tem a ver tudo isso que a gente está conversando sobre a relação da criança,
o status quo, né, o estado das coisas hoje em dia, né, que os pais estão neuróticos, tudo isso influencia a pessoa para ter o complexo de Purr, né? O complexo de Purr, pessoal, é só mais um complexo de milhares que as pessoas estão tendo hoje, entendeu? Ele é só mais um, né? Não é exclusiva, eu tenho complexo de Purr e acabou, né? Geralmente a pessoa quando tem alguma doença mental, ela vamos falar bom português, né? Que eu sei que tem muito psicólogo e psiquiatra que não gosta desse termo, né? Doença mental. Mas é doença mental, meu Deus do céu. Vai chamar isso aqui de quê? Comprometimento. Muitos profissionais da saúde mental preferem esse termo, né? Esse eufemismo. Comprometimento mental, transtorno, né? Vamos chamar no bom português, né? Doença mental. Quando você adquire essa doença, geralmente ela vem carregada de outras doenças. Assim como uma virtude puxa outras virtudes, um vício puxa outros vícios. Uma doença puxa outras doenças. Então fica muito mais fácil a gente compreender que, olha, a gente está num tempo absolutamente de doentes, pessoas socialmente doentes mesmo da cabeça. É difícil você que está me ouvindo também não estar doente, tá? Em alguma medida você tem alguma doença. Eu mesmo já falei que eu tenho, né? Já citei aqui, por exemplo, a síndrome de Asperger, antigo síndrome de Asperger, que hoje é chamado de autismo 1, né? Que é um espectro do autismo. Eu mesmo já falei que eu tenho aqui, né? E também tenho sequelas de guerra, né? Ou vocês acham que eu fui criado em um berço absolutamente estruturado, familiar, né? Você tá entendendo? Então a gente tá numa sociedade brasileira que é difícil você sair sem não ter alguma doença mental, né? Então, eu já falei que eu tenho isso, já fui diagnosticado, inclusive, com transtorno de atenção também, né? Hiperatividade. Não sei se isso é verdade. Eu sou cético com diagnósticos, tá? Sou muito cético com isso. Eu posso ter como não posso ter, mas o fato é que fui diagnosticado por um profissional, né? Não só por um, mas por vários, tá? É, ok, isso que o Luiz falou, né? Somos todos neuróticos. Pois é, isso é uma tese do Freud, né? Freud fala que nós existem na sociedade os neuróticos, os psicopatas e os perversos, né? E na classe dos neuróticos, todos nós o somos, enquanto os psicopatas e perversos, eles são, de alguma forma, minoria numa sociedade, né? Enfim, eu só tô citando o Freud, não estou dizendo que eu estou de acordo, né, com isso, ou que eu não estou de acordo, tá? Agora sim, você quer entender mais sobre Puer? Vamos lá. A primeira forma que você precisa para entender melhor sobre o Puer e analisar se você é um Puer é se de alguma forma você abraça uma responsabilidade e vai até o final. Porque é exatamente isso que o Puer mais detesta. Abraçar a responsabilidade. E aqui nesse livro, o Jung, né, ele fala que a cura para o Puer está em abraçar um trabalho. O que é um trabalho, né? Não é simplesmente você trabalhar para ganhar dinheiro. Um trabalho é abraçar uma responsabilidade. Ser pai, se tornar marido e depois se tornar pai é uma puta responsabilidade. Você tá entendendo? Então, assim, se você mora com seus pais hoje em dia, se você é apenas uma pessoa que é uma mochila da vida dos seus pais, eles te carregam, você é um inútil, um irresponsável, não abraça nenhum compromisso, passa pela primeira experiência, né? Se você vai aguentar, por exemplo, aguentar pagar uma conta, arruma um trabalho, começa a pagar uma conta até o final para ajudar seus pais, né? Eu tô falando de arrumar um trabalho, de assinar a carteira, ou até mesmo, né, simplesmente ser um profissional liberal, né, um empreendedor, começa a fazer dinheiro, tá? E começa a pagar uma conta, vamos ver se você aguenta essa responsabilidade há quanto tempo, né? Se você repudiar isso por muito tempo, saiba que grandes chances. Você tem um complexo de Purr, né? Você pode fazer essa pequena experiência. E é só uma pequena experiência, tá, pessoal? Não é tudo, beleza? Então, assim, é, as mães manipuladoras não vão deixar que você arrume um trabalho, não vão deixar que você busque uma responsabilidade, não vão deixar que você saia de casa. Preste atenção nisso, que isso que eu tô falando é uma coisa pandêmica, né? Quais de vocês que, quando foram voar com as próprias asas, a mãe automaticamente não castrou,
você de forma moral, de forma emocional, psicológica. E no momento que você falou assim, olha, eu vou, ou mãe e pai, eu vou morar sozinho. Eles automaticamente não puxaram para mais e falaram assim, não vai dar certo porque você não tem trabalho, você não tem suficiência de segurança financeira, você não tem faculdade suficiente, você precisa fazer seu mestrado, você não... Bota um monte de problema pra ver se o filho continua ali, ó, quietinho, ó, com a asa dele desenvolvida, né? E não sair do ninho. E quietinho aí. Que eles estão fazendo isso? Nada mais o que eles estão fazendo ali é absolutamente trazer o filho como se fosse um fantoche. Egoístamente, eles querem que você fique na casa deles porque eles não querem sentir a falta sua. Não querem que você adquira a própria autonomia porque eles não querem lidar com a síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar nisso? Síndrome do ninho vazio, né? Ele é compreendido de forma de que assim, olha, saiu meu filho, ele foi casar assim como eu fiz. Eu, mãe, fui casar, abandonei meus pais, tive que criar minha própria vida. E eu não quero que isso aconteça com o meu filho, porque o meu filho, ele me pertence, é como se fosse meu objeto, é meu fantoche. Eu determino como é que vai ser a vida dele, os amigos na qual ele vai andar, a profissão dele, a faculdade que ele vai fazer. Muitos pais são assim hoje, principalmente no Brasil. No resto do mundo, não sei, não analisei. Mas no Brasil, isso aqui que eu tô falando é até subir para cima, é redundante, né? Falar um negócio desse. Então, você quer saber se você é pura? Imponha uma responsabilidade e veja quanto tempo você aguenta, tá? É, para esses pais, o filho é apenas uma extensão dele mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Você tá montado na razão, né? É isso mesmo que você disse aqui no chat. Então, por ser uma extensão de mim mesmo, uma extensão melhorada de mim mesmo, eles impõem todas as suas frustrações, nas quais estão elas também aquela, ó, meu filho, não siga o mesmo caminho que eu segui. Já viu essa frase? Para você não se dar mal no final, né? Falar isso pro seu filho, desculpa a sinceridade, mas é assinar seu atestado de burrice. Porque tudo que o seu filho mais quer é te imitar. A figura masculina e feminina são pai e mãe para o filho, até que ele desenvolva a, o córtex pré-frontal, que é quando vem a maturidade. Então, você falar isso para uma criança, sei lá, de 7 anos, é você falar assim: não me siga porque eu não sou o herói. Vai transferir a sua potencialidade de imitar para qualquer Felipe Neto aí da internet, menos em mim. Então você está destruindo. Se você, pai e mãe, falar essa frase, você está destruindo o imaginário do seu filho. Você está pedindo que ele transfira toda a inspiração, o modelo mimético na qual ele imita o pai e mãe, para um retardado da internet. Um Felipe Feto da vida. Um Felipe Foca. Né? O Felipe Neto imitando Foca, né? É o Fetofoca, como diz a junção de Felipe Feto com Foca, né? Fetofoca, né? Então, assim, você não seja idiota. Você falar isso, pai, mãe, você é assinar seu atestado de débil mental, se for um negócio desse, tá? Então, aí você vai ser um pai absolutamente incompetente, falar uma frase dessa, pai, mamãe, né? Então, assim, a questão, a questão do PUE, ele é muito mais séria, porque o PUE, aí a gente vai entrar na fase polêmica, né, que eu deixei pro final, justamente por ser polêmica. Ele tem um fundo ávico de namoro, sabe? É um namoro quase masturbatório. Porque é um sujeito que olha demais para si mesmo, da sua autopiedade, da sua forma de reagir autoconscientemente nas atitudes. Ele sempre se vê como coitadinho, como a pessoa que não tem meios de agir. É uma pessoa muito afetiva, carente emocionalmente, né? Por isso que busca toda suprir essas carências nos pais, né?
E aí, o problema disso é que quando você dá muito atenção a essas coisas, né, centradas em si mesmo, você acaba virando, no bom português, viado. Você tá entendendo? Você vira um homossexual, você vira uma bicha, você vira um fresco, né? Então a gente vê muitos contatos de pessoas assim. Todas as pessoas que são homossexuais, via de regra, as sofrem de alguma medida, algum grau de eternos. Porque é uma criança interior. Na maioria das vezes é uma criança interior que não foi bem desenvolvida. Afinal de contas, ela foi repreendida, foi maltratada na infância, foi coagida, teve muita coerção, né, no seu modo de agir, de falar, de se desenvolver cognitivamente, fisiologicamente. E aí a gente tem uma pessoa que, na vida adulta, quer ser homossexual, né? Aí a gente já expande esse tema, né, para várias coisas. Por exemplo, tem uma discussão que falam, né, entre se a pessoa nasceu homossexual ou se ela se tornou homossexual, né? Muitas pessoas vão defender a tese de que, olha, existe uma gênese para você ser homossexual. Você pode nascer homossexual, assim como você pode se tornar homossexual. Tem um debate sobre isso, né? Se as pessoas nascem. E assim, no imaginário popular, todo mundo cai no consenso de que não, as pessoas nascem homossexuais, elas não têm escolha, né? Só que tem o seguinte, meu amigo, eu não tô falando que eu tô tomando um partido aqui, beleza? Eu só tô explicando. Lembrando, só estou explicando, não estou justificando. É o seguinte, meu caro amigo, que você acha, né? Como todo mundo acha que é possível nascer homossexual, me apresente um gene homossexual. Não existe. A própria ciência tentou investigar se existe um gene gay, né? Uma possibilidade hereditária, uma genética na qual possa se influenciar através do gene o homossexualismo. E aí se descobriu que não tem como. Portanto, se não há um gene, não há como nascer homossexual, mas apenas se tornar. Então, sexualidade, pessoal, aí já é o Klaus falando, ó, tomada de partida do Klaus, tá? O que que eu, Klaus, acredito? Posso mudar de ideia em relação a isso. Sexualidade é uma coisa plástica, você tá entendendo? Eu hoje sou heterossexual, mas se eu fizer acompanhamento terapêutico, eu posso querer me atrair para um apontador sexualmente, se eu quiser, você tá entendendo? Então, assim, sexualidade é uma coisa absolutamente plástica. Todo desejo, ele é plástico, porque ele é manifestação do nosso inconsciente. Então, olha onde eu vou chegar, que vai deixar muita pessoa fula da vida. Porque essa discussão já deixou polêmica na década de 2010, né? No campo da psicologia. Olha onde eu vou chegar, que se vocês pensarem com bom senso, se não é verdade. Se a pessoa estiver insatisfeita com a sua condição sexual, seja lá qual for. Ah, eu sou pansexual. Eu sou zoolófico, né? Sei lá como é que fala, zoofilia. Eu pratico zoofilia, sou zoolófico, né? Gosto de fazer sexo com animais. Gosto de fazer sexo com pessoas do sexo oposto. Gosto de fazer sexo com pessoas do mesmo sexo. Se a pessoa estiver insatisfeita com isso, ela pode sim fazer tratamento e ser atendida. O que acontece hoje é que a gente tem um movimento ideológico gaysista, né, um movimento dos gays, de que assim abominam qualquer homossexual que está insatisfeito com a sua condição e impõe goela abaixo nele, falando assim, não, você tem que se aceitar, você tem que se amar, você tem que aguentar essa sua satisfação sexual, embora você não esteja insatisfeito, você tem que ter orgulho gay. Cara, né, isso é patético. Não deve existir orgulho gay, assim como não deve existir orgulho, né, que eu estou comendo animais, ou que eu sou pedófilo, ou que eu sou orgulho que eu sou hétero. Né? Isso é coisa idiota. Ninguém tem que se orgulhar da própria sexualidade, né? É a mesma coisa que eu me orgulhar de. Ah, estou me orgulhando de gostar de chocolate branco ao invés de chocolate preto. Estou desejando sempre chocolate branco. Me orgulho disso. Coisa de idiota, tá certo? Assim, qualquer pessoa de boa vontade vai concordar com esse óbvio que eu estou falando. Não tem que pegar uma orientação sexual e botar isso num pedestal de forma que tem que ser sacralizada. O homossexualismo é algo sagrado. Ninguém pode, né, criticar
nem falar nada contra. Cara, né? Se é criticado alguém que é devasso, se é imoral vários homens chegarem e sair com várias mulheres, isso é condenável, porque o cara é uma galinha, não é assim que a gente fala popularmente? Assim como uma mulher é uma piranha, né, que dá para vários caras, se isso, esse ato do heterossexual já é condenável, por que que não seria do homossexual? Por que que não pode sequer falar do homossexual? Então a gente tem aí uma camisa de força, né, na qual as pessoas colocam, que é sacrossanta, não pode falar do homossexual em nenhum quesito, porque ele é o coitadinho, né, que não... Aí, assim, sabe o que a gente faz? A gente faz uma redoma, na qual tem um monte de pessoas insatisfeitas com a sua condição sexual homossexual, né, porque é o único na qual está sacralizado, os outros podem falar à vontade, zoofilia, estão tentando fazer isso com pedofilia hoje em dia, atenção, né, estão tentando botar assim, não, mas pedofilia, calma lá, mas em certas épocas, vai vendo que daqui a 10, 20 anos o que, que vai acontecer, né? Então, assim, estão tentando fazer isso, né? E estão deixando um monte de pessoas homossexuais tristes, insatisfeitas, depressivas, suicidas, potenciais suicidas, justamente porque os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras se recusam a tratar alguém que está insatisfeito com a condição homossexual. É uma pena. Então, eu tenho um livro para recomendar para vocês. Esse livro está em PDF, tá? Ele não está para vender, evidentemente, por conta do seu tema muito polêmico. Então, vamos lá. O nome do livro, ele é do autor Joseph Nicolosi, tá? É, o nome do livro, dentre eles que tem, você pode pesquisar qualquer livro desse autor, né? Joseph Nicolosi, tá? Ele parece ser ou é um italiano ou ele é um espanhol, né? É, ele tem livros das quais vocês podem pesquisar aí, né? Eu não sei se vale a pena falar, são termos, são títulos um pouco polêmicos, né? Então pesquisa aí você aí, entendeu? Porque o pessoal pode recortar esse vídeo aqui, mal intencionado, tentar polemizar, né, aí na internet, tudo mais, né? Recomendo esse autor aí para você ler. Esse livro aqui eu mandei encadernar, né? Então aqui, ó, o nome do livro. E eu mandei fazer terapia reparativa homossexual. É uma forma que ele trata os pacientes que estão insatisfeitos com a sua condição sexual homossexual, tá? É muito polêmico. Então, assim, extremamente polêmico, porque não pode dizer isso, é uma coisa sacrossanta, né, uma coisa assim que é um tabu falar da pessoa que está querendo tratar da sua condição homossexual e porque está insatisfeita. Hoje o nosso tempo sacraliza uma condição sexual, né, como se fosse um mérito você, sei lá, ter desejo pela mesma pessoa do sexo. Que bolhufas, né? Daí que você sente, né? Do mesmo sexo, né? Na mesma medida que eu sinto vontade de comer chocolate branco ao invés de preto, tá entendendo? É uma coisa banal. Não deveria ser tratado de uma forma como é hoje, né? Vai ser cancelado se eu falasse desse livro no YouTube. Pois é, pois é. Eu tô um pouco me lixando pra isso aí, né, meu amigo? É, até por conta do meu público aí, né? Meu público é minoritário, então eu não seria idiota de fazer uma aula dessa, citando um livro desse. Se não soubesse que o meu público é ínfimo. Se eu tivesse um público, sei lá, dezenas de milhares de visualizações, né, seria suicídio fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, né? Mas bem, ah, vocês precisam compreender que existe possibilidades na qual o Pur Eternos ele vai se deparar com essa condição homossexual. E ele olhando para si mesmo, de forma generalizada, falando aqui, ele olha para si mesmo com um certo desdém. Parece que falta alguma coisa nele. Parece que esse ato dele estar eh, se carcomendo, se auto-carcomendo, né? Ah,
diz que ele não pode, né, praticar esse tipo de ato como a masturbação, que é uma coisa absolutamente. As pessoas vão dizer, né, assistindo essa aula, qualquer pessoa desprovida de inteligência, que não estudou 2 minutos do assunto, ela vai ficar repetindo aquele jargão. Ah, mas a pessoa tem que se conhecer. É um padrão da sociedade, pessoal. Masturbação só é errado porque é um padrão da sociedade que a sociedade impôs na cabeça das pessoas. Olha só, o pequeno Freud, né? As pessoas não sabem que estão sendo influenciadas por Freud, né? Porque esse argumento era do Freud. Olha só, o pequeno Freud. Se a sociedade começar a falar que ah, algo errado é certo, isso não torna algo certo só porque a maioria está dizendo. Então, se todo mundo está dizendo, a grama, ela não é verde, ela é roxa. Isso se torna verdade só porque a maioria está dizendo? Então, não existe esse negócio de padrão de sociedade que impôs na cabeça. Existe sim uma influência cultural. Mas essa influência cultural não é tudo. Para os socioconstrutivistas, que acham que tudo é criado através de uma construção social que está permeando na cabeça das pessoas e manipulando, né? É assim que os socioconstrutivistas pensam, eles acham que isso é tudo. Ora, meu saco, se é tudo, se tudo é construído socialmente, se tudo é um padrão de uma sociedade que impôs na cabeça das pessoas, a pequena pergunta que eu lhe faço para essas pessoas que estão erradas, vão pensar dessa forma, é: você também foi influenciado na sociedade com um padrão. Quem colocou esse padrão na sua cabeça de que tudo é construído socialmente? Se tudo é uma construção social, em suma, esse seu pensamento também é uma construção social. Você percebe como é que isso é paradoxal? Então, se você está alegando aí que tudo é uma construção social, que não existe moralidade, porque as pessoas colocam isso na cabeça das outras, sei lá o que, me responde o seguinte: o que não dirá que esse seu pensamento de que tudo é uma construção social também não é uma construção social? Assim, é o velho paradoxo subjetivista, né? Que se vocês repararem bem, toda pessoa que abraça muito o subjetivismo, ela mesmo se destrói. É aquela mesma pessoa que fala assim: ah, não existe verdade. Verdade é relativa. É mesmo, é. Aí você destrói essa frase que a pessoa falou em uma pergunta só. Você tem certeza que a verdade é relativa? Porque se ela responder que sim, ela acaba de dizer uma verdade bem objetiva. Afirmando que a verdade é relativa, sim. Isso é objetivo para mim, que a verdade é relativa, né? E se ela disser que não tem certeza, então por que você está me dizendo isso, né? Por que você está defendendo essa baboseira? Você tá entendendo? Então, assim como isso que eu acabei de explicar, todo tipo de subjetivismo radical, ele se autodestrói, vocês podem reparar bem. Isso cai para a verdade, isso cai para a questão de tudo uma construção social, isso cai para a questão do que é moral, o que é belo. Muita gente fica falando, beleza depende de percepção, a beleza é subjetiva. Vai nessa, entendeu? Freud era uma bomba mesmo. Dele surgiu coisa boa e ruim. É verdade. É verdade. Muita coisa boa e ruim. Tem muita coisa aproveitável no Freud, tá? Eu mesmo eu tenho um busto aqui na minha. Do Freud aqui, né? Do busto do Freud e do Jung. Lado a lado. Arqui-amigos e arqui-inimigos. Ao mesmo tempo. Arqui-amigos no passado e arqui-inimigos no final da vida, né? É, enfim. A, a, Onde eu queria chegar? Em última instância, o Pueterno, se ele continuar dando a atenção a si mesmo de modo radical, o que ele vai encontrar é uma frustração, e dessa frustração vai desembocar numa sexualidade absolutamente insatisfeita, uma sexualidade desordenada. E quando eu digo sexualidade desordenada, não estou implicando, dizendo assim, todo homossexual está desordenado homossexualmente só por ser homossexual. Não, não é nisso. Sexualidade desordenada é a pessoa que faz sexo sem uma ordem, pela própria definição da palavra. É a pessoa que não tem uma castidade, é a pessoa que não pratica hábitos virtuosos. Né? Então, é a pessoa que, assim, vou deitar com uma mulher ou um homem na cama a cada final de semana. É um sexo desregrado isso. Você não faz isso. Estou dizendo só psicologicamente, não estou falando nada de moral aqui.
tá? Deixa eu explicar rapidamente por que que isso não é bom para você, seja no homem, seja mulher, seja gay, seja hétero, seja pansexual, seja sei lá o que, LGBTQI, vou te explicar assim, só racionalmente, sem religião, sem moral, sem nada. Falando de maneira psicológica, se você fizer isso, você vai estar colecionando personalidades, nas quais vão acabar apagando a sua própria identidade. Como assim, Klaus? Se eu estou deitando com uma mulher na cama, mesmo que eu tenha acabado de conhecer ela na, na balada, isso quer dizer que eu estou sugando a personalidade dela, eu estou. Não, é uma questão simples. Pega o verso de Camões: tornar-se o amador na coisa amada. Quando você ama uma pessoa, você acaba se tornando aquilo que ama. Qual é o ato mais amoroso entre os seres humanos que pode acontecer de forma carnal? É o sexo? Se você se une a uma pessoa sexualmente sem compromisso, parabéns, você acaba de sugar, de uma certa forma, né? Mulheres vão entender o que eu tô falando, porque vocês sugam o espermatozoide quando está lá, né? Vamos pensar no ato sexual sem nenhuma barreira, sem nenhuma camisinha, sem nenhum anticoncepcional, sem nada. O bom e velho sexo natural, sem ficar com essa preocupação neurótica de que vai ter filho, né? Que hoje em dia trata filho como se fosse uma doença. Ah, não, estou grávida, meu Deus! Né? Não, é gêmeos, ai, tem gêmeos. Bando de pessoal fraco, né? Puta que pariu. Né? Eles estão só se lamentando do seu materialismo, né? Da sua paz, do seu conforto, do seu hedonismo, que acabou de ser perdido, porque acabou de ter várias responsabilidades, como filho, como gêmeos, né? Trigêmeos, enfim. Né? Trata um filho como uma doença. E aí, na medida que você chega, né, e torna isso, né, real, essa questão do ato sexual, o que acontece? Você a cada momento vai se tornando aquela pessoa. E aí acontece que, sabe o que acontece, pessoal, assim, de mais sensacional, é que as pessoas não estão muito interessadas em ficar preso com uma pessoa hoje em dia. O que que acontece? Há essa coletânea que eu acabei de falar. Se uma pessoa fica todo final de semana saindo com uma mulher ou com um homem, dando ou comendo mulher, o que que acontece? Ela acaba perdendo a própria sentido, a crise, entra uma crise da própria identidade, ela não consegue mais se enxergar. Entendeu? O ato sexual exige isso, né? Há um contato direto de alma com alma ali. É uma coisa muito íntima, uma entrega. Há uma penetração ali que há, né? É como se fosse assim uma chave entrando na fechadura para você destrancar um tesouro, né? Há uma união, essa é a palavra mais correta, né? Muito intrínseca para ser uma coisa simplesmente banal como o pessoal está fazendo hoje. O pessoal trata ato sexual hoje como se fosse, sei lá, tomar um Yakult, né? Ah, vou tomar um Yakult aqui. Né? Trata como se fosse, inclusive, uma doença se você não fizer isso, né? Ah, se eu ficar repreendendo o meu sêmen, né? Tem esses estudos aí, né? Pretensamente científicos, né? Muito verdadeiros, né? Se eu estiver prendendo meu sêmen, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Então eu não tenho que ficar me masturbando, eu tenho que ficar liberando o sêmen, eu tenho que comer mulher para fazer bem para a saúde. Isso vai nessa, entendeu? De tanto você ficar procurando esse negócio de bem para a saúde, você vai ficar mal da cabeça. Você vai perder a sua própria identidade, você vai entrar numa crise existencial, tá? Então eu tô só explicando da forma psicológica. Zero moral aqui, zero religião. E aí, assim, se vocês querem falar da religião, aí vem a pergunta: por que que vocês acham que a Igreja Católica é a primeira a defender esse negócio óbvio, né? A primeira que eu digo nos primeiros séculos, tá? Porque, claro, já teve religiões anteriormente que já falavam disso de forma diferente. Mas por que que você acha que a religião católica sempre falou isso? A católica apostólica romana. Desde os primeiros séculos. Só faça sexo dentro do casamento. É o que a igreja fala, não é mesmo? Você acha que ela fala isso por quê? Porque foi um monte de padre que se reuniu e falou assim: ó, pessoal, como a gente não transa por ser padre, vamos tentar castrar as pessoas que não transam. Não vamos falar pra elas assim: olha, sexo só dentro do casamento, tá? Só pra sacanear mesmo. Só pra zoar. Isso é um bando de ineptos, entendeu?
Brasileiro é um bando de burro e soberba. Não estudaram nada e acha que sabe de tudo. Pior tipo de postura que existe no ser humano é isso: burrice e soberba. Eu nem acho que assim, uma regra aleatória que a Igreja Católica inventou. Não, é pro seu próprio bem, seu retardado. Só que você não quer fazer, então não faz. Simples assim, não faz. Depois não reclama, porque a vida tá uma merda. Depois não reclama que quando você tá casado, que principalmente o pessoal que nasceu na década de 50, 60, 70, ouviu essa baboseira do tipo, vai aproveitar a vida. Aí o homem vai lá e faz o quê? Vai no puteiro, vai comer mão de mulher. Aí chega no casamento, não consegue ficar com uma mulher só. Por que será, hein? Deve ser porque você ficou todo desordenado lá quando era mais novo, né? Querendo aproveitar a vida, né? Beijando várias bocas, metendo o seu bigolim em qualquer buraco e ver por aí, né? Então, assim, e as mulheres, né? Aproveitar a vida, né? Vai sair, vai dar para vários carros, ver o que acontece com a sua cabeça. Ver se você vai sair bem da cabeça. Ver se você depois vai casar e não vai ficar com vários comprometimentos, vários tipos de pensamentos, vários tipos de atitudes erradas, várias compreensões erradas do que é ser mulher, crises de identidade. Então, assim, a Igreja Católica está aí para facilitar a sua vida, né? Ela é uma mãe que aconselha os filhos, já falando assim: olha, eu tenho 2.000 anos de experiência. Se você quiser fazer isso, faça. Se não quiser, eu não reclamo, entendeu? O cara que fica procurando saúde em tudo é o primeiro a perder a bendita da saúde. Pois é o paradoxo, né? Então, se preocupar com a saúde, o cara fica mal da cabeça, perdendo a saúde mental. Então, assim, essa aula de hoje serve para falar sobre isso, né? O complexo de Pur, ele é algo que, inclusive, o próprio livro vai falar, que é uma coisa que assim, está globalizado, né? Muitas pessoas têm esse complexo, vocês vão ver astros do rock dando indícios a ter esse complexo de Pur. Só você ver também a vida do Kurt Cobain. É um Pur, por excelência, né? Tem várias pessoas, né, que sofrem de Pur, né? Astros do rock, astros da música, político, e líderes religiosos, é, vários escritores, né? Por começar com aquele Expery, sei lá qual o nome é, Expery, que é o escritor que escreveu O Pequeno Príncipe, né? Que é um francês lá, né? Esqueci o nome, como é X, alguma coisa, né? Tudo isso vale a pena vocês prestarem atenção, porque ninguém está livre do puer. É claro que quando eu falo de puer, eu me refiro mais aos meninos, que eles são mais propensos ao puer eternos. As meninas, não tanto, tá? Então, esse vídeo aqui, essa aula, ela serve muito mais um alerta para os homens que estão suscetíveis a essa imaturidade do puer do que para as mulheres. Tá show? O arquétipo do puer, ele é majoritariamente uma tentação masculina. As mulheres podem até sofrer esse complexo, mas elas são, por definição, minoria para adquirir um complexo desse, tá? Então ele é um perigo muito mais evidente para para os homens. Show de bola? Perguntas, pessoal. Se quiser abrir o microfone, manda bala. Se não, irei finalizar esta aula. Se quiser também mandar no chat também, fica à vontade. Não precisa abrir o microfone, não. Você que sabe. Nenhuma? Fechou? Vale a pena dizer enquanto vocês estão, né, escrevendo aí ou não, ou abrir o microfone, que se você está assistindo essa aula no YouTube, basta entrar na descrição que está aí abaixo no grupo para participar ao vivo e se sentir convidado a fazer a contribuição mensal para incentivar que essas aulas sejam feitas semanalmente. Estou aqui doente, podendo estar com a minha esposa nesse exato momento, mas estou aqui por um senso de dever, beleza? Para que vocês sejam beneficiados aí também com esse conhecimento dos meus estudos, tá? Espero ter sido útil, tá? Espero ter sido
uma coisa que agregou em alguma coisa essa aula. Então, fica a recomendação desses dois livros, do livro do Colossi e os livros da Von Franz, quando fala do Puer. É isso aí, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula.